Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo de matemática. Então, pega o teu livro rapidinho. Vamos abrir na página 100 e 101. E hoje as atividades estão mais fáceis de compreender e vocês vão entender o porquê. Aqui está falando de expressões numéricas com multiplicação e divisão. Então, tem dois fatores aí que eu digo que está mais fácil. Por quê? Nós já estudamos expressões numéricas e lá em adição e subtração, mas eu aproveitei para explicar a vocês que quando na expressão tem multiplicação e divisão, nós resolvemos primeiro esses dois obedecendo a ordem em que aparecem. Se apareceu multiplicação antes da divisão, eu resolvo multiplicação, depois a divisão, depois é que vai para adição ou subtração. Se apareceu divisão antes da multiplicação, primeiro eu resolvo divisão, depois multiplicação, aí depois eu vou para adição ou subtração. Compreenderam? Lembraram? E outro fator é que nas aulas anteriores nós estávamos estudando exatamente multiplicação e divisão. Por este motivo eu digo que tudo deve estar mais fácil para vocês. Aí aqui diz assim, ó, considere as seguintes expressões: 10 mais 5 vezes 6 e 15 menos 6 vezes 3. Então, veja bem. Veja que nessas expressões aparecem as operações de adição, subtração e multiplicação. Se uma expressão numérica contém multiplicação, adição e subtração, devemos efetuar as operações na seguinte ordem. Primeiro, as multiplicações, foi o que a prof falou. Depois, as adições e as subtrações, na ordem em que aparece. Ou seja, gente, nós precisamos sempre respeitar a ordem. Se primeiro apareceu a adição, depois da multiplicação, eu vou resolver multiplicação, adição e subtração. Se tem a adição, a subtração veio antes da adição, eu resolvo primeiro multiplicação, depois a subtração e depois a adição. Compreenderam? Isso é obedecer a ordem em que essas duas aparecem. Em expressões numéricas em que há parênteses, olha aqui a exceção, tá, gente? Quando há parênteses, nós resolvemos primeiro as operações que estão dentro dos parênteses. Ou seja, ainda que haja multiplicação ou divisão, primeiro você vai resolver o que está dentro dos parênteses, certo? Aqui, na letra A, por exemplo, não tem parênteses. Tem 90 menos 3 vezes 25. Repetiu 90, colocou 3 vezes 25, que deu 75. E depois resolveu 90 menos 75, que deu 15. Compreenderam? Na letra B já tem parênteses. O que aconteceu? Aqui, 42 mais 4 vezes 12. Aqui é uma adição, mas está dentro dos parênteses. Então, primeiro eu resolvo o que está nos parênteses. Resolvi 42 mais 4, 46. Aí, repito, vezes 12, que deu 552. Vamos fazer essa multiplicaçãozinha aqui só para relembrar vocês. 46... Eu sei que vocês já estão ficando craques em multiplicação, mas eu gosto sempre de ir relembrando, porque o que eu digo, o que é repetido, o nosso cérebro entende que é importante. E aí ele vai sintetizar a compreensão, ele vai realmente aprender, pegar aquele conhecimento. Aqui eu coloquei o U de unidade e o D de dezena, né? Se eu passar um tracinho, lembra do quadro de ordem? Fica assim, para vocês compreenderem uma coisa. Aliás, para relembrar uma coisa. Aqui é a casa das unidades, então eu vou colocar o resultado embaixo da casa das unidades. 2 vezes 6, 12. Eu coloquei aqui só a unidade, 12. Nós sabemos que tem uma dezena e 2 unidades, então a dezena sobe para cá, para a casa das dezenas. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. Tá? 9. Aí agora eu vou multiplicar a dezena. Tudo pela dezena. Então, 1 vezes 6 é 6. Se eu estou multiplicando na casa da dezena, eu vou colocar o resultado na dezena. E 1 vezes 4 é 4. Aí, agora, eu vou fazer a adição dos dois resultados para encontrar o resultado final. 2, que eu não tenho outro número para somar, eu só baixo. 9 mais 6, 15. Eu coloco o 5 e subo o 1 para cá. E 9 e 1 mais 4, 5 também. Viram como deu o resultado lá? Pronto. Aqui na expressão C, nós já temos adição
e multiplicação e subtração. Então, o que faz? Adição, a gente repete 21 mais. Eu resolveu primeiro a multiplicação, que 5 vezes 3, 6 é 30. Repetiu o sinal da subtração e resolveu a outra multiplicação, 4 vezes 10, 40. Aí, então, veio aqui e fez somou, primeiro aqui, né? 21 mais 30 que deu 50, depois repetiu menos 40. Aí, quando fez aqui 51 menos 40, sobrou 11. Muito bem, então vamos para a prática, vamos para as atividades. Aqui tem, ó, primeiro calcule o valor de cada uma das expressões numéricas. Aqui não tem parênteses, então primeiro eu vou resolver o quê? Multiplicação. Eu vou repetir o 71, né? Eu posso colocar aqui igual, né? 71, repito o sinal, aí eu calculo aqui 6 vezes 10, coloco o resultado aqui e aí depois eu vou fazer essa subtração, 71 menos o resultado que deu aqui, sobrou quanto? Certo? Letra C, aqui eu já tenho expressão numérica, mesmo aparecendo a multiplicação. Primeiro eu vou resolver o que está, eu tenho parênteses, né? Primeiro eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. Então, eu vou repetir o 9 vezes, né? Porque tem os parênteses aqui, o parênteses aqui. Então, vou resolver 20 menos 15, coloco o resultado, né? Aí na frente aqui, e depois eu venho e resolvo a multiplicação, que é 9 vezes o resultado que deu aqui, certo? Nessa daqui não tem parênteses, então você vai resolver 52 mais 3 vezes 6. Nessa daqui também não tem parênteses, mas você já sabe qual é a ordem, então 21 menos 5 vezes 4 mais 3 vezes 3, você vai resolver aqui também. Aqui nós temos uma situaçãozinha, problema que diz que uma distância de 8 km e 600 metros pode ser representada pela expressão 8 vezes 1000. E aí, meus amores, deixa só eu sair daqui da sala um minutinho, porque ligaram um som ali na rua e eu vou ver se eu consigo abafar um pouquinho, tá bom? Infelizmente, são essas coisas acontecem. Então, vamos lá. Aqui diz que uma distância de 8 km e 6 metros pode ser representada pela expressão 8 vezes 1000 metros mais 600 metros, pois 1 km equivale a 1 metro, a gente também já viu isso. Então, a distância dada corresponde a quantos metros? Ou seja, você vai fazer aqui a expressão, né? Quanto é que vai dar aqui? 8 vezes 1000 mais 600, não é? Você vai fazer a expressão e vai resolver e vai dar a resposta aqui. Já aqui diz que qual é o valor dessa expressão aqui, ó, 500 mais 9 vezes 21 menos 12 vezes 36. Se você vai resolver, você vai repetir aqui, né? Vai resolver essa multiplicação, repete o sinal e resolve outra multiplicação. E depois você encontra tudo. Tem esse espaço aqui para vocês poderem fazer as operações, certo? Na página 101, nós continuamos aqui as atividades. Aí diz, agora vamos estudar expressões numéricas em que aparecem todas as operações estudadas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Existe uma ordem para calcular o valor dessas expressões. Primeiro efetua-se as multiplicações e as divisões na ordem em que aparecem, foi o que a Pró explicou anteriormente. Se vier a primeira multiplicação, resolve a primeira multiplicação. Se vier a primeira divisão, resolve a primeira divisão, depois a multiplicação, né? Depois que eu resolvi multiplicação e divisão, aí eu venho para resolver as adições e as subtrações, também respeitando a ordem em que essas duas operações aparecem. Resolvi multiplicação e divisão, eu vou ver quem veio primeiro, foi adição ou subtração. E eu vou resolver para depois que eu resolver a outra. Aqui também, gente, não pode escapar, não podemos esquecer que quando há parênteses, eu resolvo primeiro o que está dentro dos parênteses, tá? Independente da operação, primeiro será sempre o que está dentro dos parênteses. Aqui nós temos os exemplos na letra A, tá? 21 menos 40 dividido por 10. Tá aqui, ó. Repetiu 21, o sinal de menos, 40 dividido por 10, nós sabemos que é 4, né? Lembra? Você faz o quê? Volta a vírgula, sobra o 4, né?
Então, sobrou 21 menos 4, 17. Na B tem 72 dividido por 8 vezes 10. Neste caso, meus amores, como a divisão veio antes da multiplicação, eu resolvo a divisão primeiro. 72 dividido por 8 é 9, porque 9 vezes 8 é 72, tá? Aí repeti o sinal de vezes e o 10. Depois eu faço a multiplicação, 9 vezes 10, 90. Na letra C, nós temos a subtração, nós temos a adição, nós temos a multiplicação e temos o parênteses, tá vendo? Ó? Divisão, adição e dentro do multiplicação e dentro dos parênteses nós temos a subtração. Mas lembra da regrinha do parênteses? Olha aqui, ele resolveu logo a divisão e os parênteses ao mesmo tempo. Eu aconselho a vocês seguirem a ordem para vocês não se confundirem. Depois que vocês compreenderem direitinho, vocês podem até fazer dessa maneira. O que eu aconselho? Primeiro você vem aqui, resolve o que está dentro do parênteses, coloca aqui e repete todo o resto. Depois você vem, resolve a divisão e vai repetindo todo o resto e vai dar tudo certo. Aqui ele dividiu primeiro 20 por 10, que dá 2, botou mais 7 vezes e aí fez aqui 10 menos 5, que deu 5, tá? Por que eu falo isso? Porque vamos supor que o parênteses estivesse bem aqui, ó. Aí ia dar problema para vocês resolverem primeiro a divisão, tá? Então, o ideal é que você resolva sempre o que está primeiro dentro do parênteses e depois você vai resolver seguindo a ordem que foi dita aqui em cima. E atividades aqui, calcule o valor de cada uma das expressões numéricas. 62 mais 91 dividido por 7. Aí, o que você vai fazer? Ó, vai colocar o sinal de igual, 62 mais. Aí você vai fazer esta divisão, vai colocar o resultado aqui e aí depois você faz a adição, ok? Aqui na letra B, 64 dividido por 8 vezes 7. Então você vai também fazer, aqui tá a divisão e multiplicação. Então primeiro da divisão, você vai resolver primeiro a divisão, depois a multiplicação e aí consegue o resultado lá embaixo. No B, nós temos todas as operações e temos o parênteses. Lembrando que primeiro você vai repetir tudo que está aqui, resolve o que está dentro do parênteses e aí repete o que está aqui fora. E aí depois vem primeiro o quê? Divisão. Resolve a divisão, repete o sinal, resolve a outra divisão e aí repete aqui o sinal e vezes 4. Compreenderam? Eu tenho certeza que está fácil para vocês. Se não tiverem, pergunta para a prova. E na questão 2 tem, se você determinar o valor da expressão numérica 5 vezes 400 menos 1000 dividido por 2 mais 9, encontrará um número que corresponde ao ano em que o primeiro ser humano pisou na superfície da Lua. Qual foi esse ano? Então, a expressão você vai armar na ordem que está aqui, tá, gente? Nesta ordem, e você vai resolver. Ó, aqui tem multiplicação, tem subtração, tem divisão e tem adição. Vocês já sabem qual a ordem que resolve, não é mesmo? Então, lembrando, olha, por exemplo, 5 vezes 400. Arma a continha e resolve, gente. Não tenham preguiça, tá bom? Arma a continha e resolve para você poder encontrar. Você não precisa saber todos os valores de cabeça. Você pode fazer a continha, vai encontrar e vai fazendo a expressão aqui. Combinado, meus amores? Então, por hoje é só. Um beijo da Pro. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima aula. Essa letra fica uma bênção, né, gente? Então tá. Até a próxima aula.